Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2022. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre o livro do apóstolo João, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. E nós estamos na lição de número 5 e o assunto da lição, o segundo sinal, o segundo entre os 7 sinais que o apóstolo João registra em seu evangelho sobre a deidade de Cristo. O segundo sinal, a cura do filho do oficial. Lembrando que o obedemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos, como os slides em PowerPoint, são slides coloridos, editáveis para você fazer mudança que você quiser para ministrar na sua igreja, tanto faz escola bíblica como culto de ensino ou demais outros eventos. Temos as aulas em PDF, aula em áudio e cursos diversos. Acesse www.obedemfoco.com e confira. Além disso, você também recebe subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Você salva esse número que está aparecendo na sua tela, envie uma mensagem com seu nome e sobrenome para o obedemfoco.com, que estaremos retornando a você. Lembrando que o DDD é 94 98409 2869. Muito bem, o texto principal da nossa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, verso 53, que diz: Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Então nós temos aqui o relato do texto bíblico, onde o oficial que esteve com Jesus, e quando Jesus então faz o milagre, vale lembrar que ele está distante do filho e Jesus não precisou estar presente para ordenar e o milagre acontecer. Quando ele chega em casa, pergunta para os da casa que horas foi que aquilo aconteceu, e eles dizem a hora, e ele percebe que era que tinha sido mais ou menos a hora em que Jesus tinha dito: o teu filho vive, e ele então creu, ele e toda a sua casa. O resumo da lição: a falta de fé nos impede de receber mais da graça, do poder, dos milagres de Jesus. E é interessante a gente observar isso aqui, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que sem fé nós somos impedidos de receber mais de Deus. Na verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é algo extraordinário da gente lembrar, da gente pensar, que sem fé é impossível agradar a Deus. O texto bíblico está no Evangelho de João, capítulo 4, verso 46 até o 54. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas acredito que você já tenha feito essa leitura, ou se ainda não fez, vai fazer. Nossa introdução. Vamos prosseguir com o estudo de mais um dos textos narrativos dos 7 sinais da deidade de Cristo registrado por João. O livro de João é essencialmente apologético diante da necessidade que o apóstolo e outros líderes das igrejas da Ásia Menor sentiram no final do primeiro século pelo perigo de misturas da doutrina cristã com filosofias gnósticas e o judaísmo helenizado. Como o comentarista diz aqui, é muito importante o professor se aprofundar nisso, que o livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, ele é essencialmente apologético. João escreve esse livro para combater filosofias gnósticas e o judaísmo helenizado, além também do judaísmo ortodoxo. E o que é interessante aqui é que João, quando ele pretende combater heresias, ele combate isso focando na pessoa de Cristo, sabe? Não tem coisa melhor, mais poderosa para vencer uma heresia do que o próprio Cristo. Enquanto o primeiro sinal foi dirigido especialmente aos discípulos, agora vemos Jesus realizando um milagre que levaria um oficial do rei e sua família a crer nele. Ou seja, a revelação de sua divindade vai ganhando maior abrangência. Parece que a ideia é progressiva, e parece que a ideia é mudar também de povo.
né, um oficial que muito provavelmente, a gente vai ver mais na frente, não era judeu. Primeiro tópico, vamos lá, o contexto do milagre, de volta à Galileia. Como já enfatizamos, João é o único dos evangelistas que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus, especialmente suas idas a Jerusalém por ocasião das festas judaicas, né? Vale lembrar que Jesus é judeu, né? Então ele praticava o judaísmo e ele viajava para Jerusalém para as festas judaicas, das quais ele, quando estavam lá, sempre participava de algum evento um pouco extraordinário, seja de milagres, de confronto com fariseus ou com perseguições, né, e alguns alvoroços lá na cidade. Isso é relevante para compreendermos o contexto do milagre em estudo, que se deu justamente durante uma viagem de volta da Judéia para a Galileia, né, de Jerusalém para a Galileia, depois de Jesus haver purificado o templo, dialogado com Nicodemos, percorrido a região da Judéia onde João Batista batizava e assim por diante. Então nós temos aqui um acontecimento posterior a alguns acontecimentos que já tinha deixado Jesus um pouco conhecido, apesar de que seu ministério ainda está se desenvolvendo. Passando por Samaria, ali Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, que a gente sabe, prosseguiu para a Galileia, indo a Caná, onde recebeu o pedido de um oficial do rei, para que descesse a Cafarnaum e curasse seu filho. É de Caná, portanto, lugar do primeiro milagre, né, que foi a transformação da água em vinho, que também será realizado este segundo sinal, dentre os registrados por João, com efeito em Cafarnaum, onde estava o enfermo, né? Enquanto pode-se dizer, então, assim, em certo sentido, que Jesus estava em Caná da Galileia quando realizou os dois primeiros milagres do seu ministério registrado por João. O milagre aconteceu presente ali, que foi a transformação da água em vinho, e o outro, que é a cura do filho do oficial, que estando eles em Caná, mas o menino estava em Cafarnaum. Isso, né, vale lembrar que todos os milagres de Jesus, especialmente os registrados por João, é registrado de forma proposital para mostrar a deidade de Cristo. E aqui é mais uma, dentro de um povo que está mais afastado da religião judaica, e é mais uma evidência de quem Jesus era. Ele era o Filho do Homem, o Filho de Deus. Segundo tópico, confiança em Jesus. A fé do oficial. Estudiosos debatem a respeito da identidade do oficial do rei, já que o texto sagrado não nos fornece mais informações sobre ele. Para Matthew Henry era assim chamado ou pela grandeza de suas propriedades, pela extensão do seu poder ou pelos direitos pertencentes à sua casa. Segundo Matthew Henry, então, o nome, né, a expressão oficial do rei era um título e não necessariamente militar, mas se fosse militar ele era mais do que um mero militar. Há praticamente um consenso de que servisse a Herodes Antipas, né, no caso dele ser militar, tetrarca da Galileia, mas há afirmações distintas sobre sua nacionalidade, se gentil ou judeu. Eu particularmente acredito que ele era gentil. Pode-se afirmar que não pertencia ao clero judaico e que não era um judeu devoto no caso de ser um judeu. Mas não é tão relevante esses casos todos. É importante apenas para a gente aprender o contexto. Talvez seja mais importante percebermos que ele fosse gentil, para uma confirmação da expansão do ministério de Jesus. Por outro lado, ele não precisa necessariamente ser um gentil para afirmar essa expansão, porque o primeiro milagre de Jesus foi para os discípulos, para os de casa. E agora ele também alcança um outro público. O primeiro público é o público familiar, é o público religioso, e agora ele alcança um outro público, militar, homem rico, que talvez não seja judeu, mas mesmo que seja, não seja praticante da religião devotamente, mas de qualquer forma Jesus está expandindo o ministério. Justamente por isso chama-nos a atenção a fé que demonstra esse nobre, ainda nos primórdios do ministério de Jesus, e na Galileia, onde muitos dentre os próprios judeus resistiram em crer em Jesus. Então nós vemos aqui que este homem, apesar de não ser um religioso praticante, né, que na maioria das vezes
os religiosos são até mais difíceis para crer. Foi Jesus mesmo quem disse para os fariseus que os publicanos e as prostitutas entrariam no reino do céu primeiro que eles, mesmo sendo prostitutas e publicanos pessoas tão consideradas pecadoras e os religiosos considerados tão santos, porque eles na verdade eram mais duros de coração, né? E esse homem não era um homem praticante da religião, mas quando soube de Jesus, confiou, acreditou que Jesus poderia fazer o milagre, e assim Jesus o fez, e chegou na casa desse homem não apenas o milagre, mas a salvação da sua casa. Ouviu falar de Jesus. O oficial ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia e foi ter com ele. Ele foi ao encontro de Jesus, né? Para a gente saber o quanto que é importante disseminar sobre Jesus, falar sobre Jesus, independentemente aonde quer que seja. Muito provavelmente a pessoa, através de quem chegou essa notícia a esse oficial, muito provavelmente essa pessoa jamais imaginou que esse oficial seria alguém que procuraria Jesus, que creria em Jesus com a sua casa e se converteria a ele. Porque essa não é uma missão nossa. A missão nossa é proclamar, mas converter é do Espírito Santo. Percorreu aproximadamente 24 quilômetros, grande parte em montanhas, considerando a posição geográfica de Caná em relação a Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galiléia. Tudo indica que a fama de Jesus como operador de milagres já era grande na região, ao ponto de alcançar uma alta autoridade da dinastia herodiana. É claro também que essas autoridades estavam sempre atualizadas em relação a algum movimento social, né? Porque era épocas de grandes conflitos, de revoltas sociais e militares, né? E eles estavam sempre atentos quanto a qualquer pessoa que estava fazendo algum movimento. Mas nesse caso, quem sabe esse homem procurou saber sobre Jesus e descobriu que Jesus na verdade não era quem as pessoas falavam, mas era o Filho de Deus. João nos informa também que muitos galileus haviam estado em Jerusalém e presenciado o que lá realizara, né? Jesus estava em Jerusalém, expulsou os cambistas, conversou com Nicodemos, e isso ficou público, andou pelos lugares de João, afirmou que João falava dele e assim por diante. Ele não era tão anônimo mais assim. Isso nos fala da importância de testemunhar de Jesus, falar de quem ele é e do que fez e faz por nós. Isso é muito importante, como eu disse agora há pouco, né? Que a pessoa que falou de Jesus para este oficial, talvez tenha até dito de forma indireta, mas nunca imaginou que seria ele o salvo, né? Mas Deus usou esta pessoa para falar para esse oficial, para salvá-lo. Precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê ousadia para testemunhar, sem nos esquecer jamais de que o principal e maior testemunho é a nossa vida. A gente precisa aprender sobre o que é o testemunho da nossa vida. Não é a moralidade apenas, mas o testemunho da nossa vida que impacta as pessoas, que causa impacto às pessoas. É o testemunho de como nós somos fiéis a Deus, de como nós somos obedientes a Deus, de como nós somos pessoas que leem a Bíblia, que oram, que temos caráter, né? Nós precisamos pregar o Evangelho, mas se nós pregamos o Evangelho e não vivemos o Evangelho, isso é um prejuízo para a pregação do Evangelho. Mas quando nós pregamos o Evangelho e vivemos o Evangelho, o testemunho se torna maior, ou se torna a mensagem maior do que a mensagem verbal. Um obstáculo aos milagres. O escritor aos Hebreus afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Contudo, a falta de fé nos impede de receber mais de sua graça, poder e milagres. Na verdade, a falta de fé não nos impede apenas de receber algo. A falta de fé nos impede de nos relacionar com Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que é importante a gente refletir sobre isso, né? O racionalismo solapou a fé de muitos cristãos no século XIX. Isso já é um pouco diferente hoje, né? Com o surgimento do liberalismo teológico, ainda envolve muitas pessoas, um movimento que negava o sobrenatural, procurava explicar racionalmente os milagres e enfatizava a historicidade de Jesus em detrimento de sua divindade, né? O liberalismo teológico era muito mais uma revolta contra a Bíblia do que uma forma de explicar ela, né? Porque eles queriam
todo custo tirar o aspecto sobrenatural da Bíblia. Mas é óbvio que isso foi um problema lá no século XIX, mas hoje já não é tão grande assim, uma vez que não ficou, o liberalismo teológico ainda afeta alguns leigos, mas não ficou como uma doutrina proeminente para o século XX também, nem XXI. Segundo o dicionário teológico do pastor Claudionor de Andrade, o liberalismo teológico tinha como objetivo extirpar da Bíblia todo elemento sobrenatural, submetendo as escrituras a uma crítica científica humanista. No liberalismo teológico, via de regra, não há lugar para milagres, profecias e a divindade de Jesus, né? Isso é bem legal. Que pra gente aprender? O que o liberalismo queria? O que o racionalismo queria? Transformar a Bíblia num livro de história. Só isso. Com uma compreensão histórica e muitas vezes hiperbólica, né? Figurada. Não admitindo, né, nem a divindade e nem a literalidade dos milagres de Jesus. Precisamos ter cuidado e não ceder a nenhum extremo, nem ao racionalismo, que gera incredulidade, e nem ao emocionalismo ou ao sensorialismo, que abandona a maturidade e a centralidade da fé nas escrituras e se guiam apenas por emoções ou sensações, né? Isso aqui perdão, é muito interessante, porque o que acontece? Crente é gente que gosta de extremos. Ou vai para um excesso de racionalidade e perde a emoção, perde a espiritualidade, até perde a espiritualidade, ou vai para o outro extremo, que é o sensorialismo, que só existe espiritualidade se houver sensação. Dá uma ênfase muito grande nas experiências e esquece o que está escrito na Bíblia. Mas nós sabemos que nem o racionalismo, nem o sensorialismo é o ideal. A Bíblia é que é o ideal. Nossas experiências são importantes e necessárias, mas devem sempre ser submetidas ao crivo da palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, o professor deve se aprofundar nisso, explicar isso para os seus alunos, que experiências pessoais não devem virar regra para a igreja, não deve virar doutrina. Uma experiência pessoal ela pode ser perfeitamente divina na sua vida, na minha vida, mas não necessariamente na vida da igreja. O verdadeiro pentecostalismo está firmado nas escrituras e no poder de Deus. Toda emoção religiosa é bem-vinda quando originada nas fontes por ação do Espírito Santo. Ou seja, tudo isso deve ser medido de acordo com a palavra de Deus. O movimento pentecostal gosta de muito movimento, né? de certas extravagâncias. Isso precisa ser medido de acordo com o que a Bíblia fala. Aquilo que é bíblico deve ser aceitado, mesmo que alguns não concordem. Mas aquilo que não é bíblico deve ser rejeitado, mesmo que alguns desejem que isso continue. Sempre que recebemos uma palavra vinda de Deus, precisamos agir pela fé, para que experimentemos o poder divino. Sempre que recebemos uma palavra vinda de Deus, seja através de um mensageiro ou através de uma leitura da palavra de Deus, devemos sempre agir com fé. É indispensável a um cristão agir com fé diante da voz de Deus. Seja ela através de um emissário, de um profeta, né, vamos colocar assim, né, de um mensageiro, ou através da palavra, quando nós lemos a Bíblia. Mas a atitude do cristão, a resposta do cristão diante da mensagem, diante da voz de Deus, diante de Deus falar com ele, deve ser sempre agir com fé. E o que é esse agir com fé? É em obediência à palavra de Deus. Se nós cremos, se nós temos fé em Deus, na sua palavra, a primeira atitude que se espera de quem crê, de quem confia em Deus, é obediência. Não é fé aquilo que se chama de fé, mas que não resulta em obediência. É muito claro isso quando nós estudamos na Bíblia, que a fé
ela resulta em uma obediência amável. A verdadeira fé produz em nós convicção e disposição para atitudes que não tenham aplicações racionais ou cartesianas, né? Eu gostei muito desse texto. Olha o que o comentarista diz aqui, o professor pode explorar isso. A verdadeira fé produz em nós convicção e disposição, né? A verdadeira fé produz convicção, confiança irrestrita e disposição para agir. Você não pode me dizer que tem fé, mas você não tem disposição para agir. Essa não é uma fé bíblica. A fé bíblica, como muito bem descreve aqui o nosso comentarista, a fé bíblica, ela produz convicção, né, certeza, confiança e disposição para agir. Essa é a verdadeira fé bíblica. Agir pela fé é fazer como o oficial. Creu ele na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Ou seja, ele falou com Jesus que seu filho estava doente, prestes a morrer e queria que Jesus o curasse. Jesus disse, pode ir, teu filho está vivo, está sarado. E ele não questionou Jesus, não pediu uma prova. Ele simplesmente abraçou aquela ideia, confiou nas palavras de Jesus e foi contemplar o milagre. O oficial não tinha evidência alguma de que o milagre havia ocorrido, porque estava em Caná e seu filho em Cafarnaum, distante 24 quilômetros. Mas ele foi em paz porque ele agora confiava no que Jesus disse. Jesus não foi com ele à sua cidade, como lhe pedira, apenas disse que seu filho vivia, ou seja, que não morreria como imaginava o pai. Bastou para que o oficial tomasse atitude, né? Tomou uma atitude de empreender viagem em busca do filho e do milagre que havia pedido a Jesus. Ou seja, ele confiou irrestritamente no caráter de Jesus. Ele confiou que uma vez que Jesus disse, pode ir que o teu filho está curado, ele não poderia acontecer outra coisa. Por quê? Não é porque era o que o oficial esperava apenas. É porque Jesus falou que ele podia ir, que o filho estava vivo. Confiança irrestrita na palavra de Deus, confiança irrestrita no caráter de Deus. Quando chegou em casa, encontrou o filho curado, comprovando que a cura se dera ao mesmo momento em que estivera com Jesus, creu nele. Tanto ele quanto a sua casa, né? É importante que você tenha influência no seu lar para levá-lo a Cristo. Esse e outros exemplos da Bíblia nos ensina que sempre que pedirmos alguma coisa ao Senhor Jesus, precisamos confiar nele e estar prontos para atitudes que desafiem a nossa lógica. Ou, além de quando nós pedirmos, quando nós lermos a Bíblia, nós devemos também estarmos prontos para uma atitude. Lembra do que Jesus falou sobre aquele que ouve a sua palavra e pratica? É como aquele que constrói a casa na rocha. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, né, não toma uma atitude, é como aquele que construiu a casa na areia, veio o vento e destruiu. Ou seja, se você ouve Deus falar com você, seja, como eu já disse, seja através de um mensageiro, através da palavra de Deus, se você busca alguma coisa da parte de Deus em oração, automaticamente você deve ter uma postura, uma atitude de confiança, né, de ação e não apenas de expectativa. Os heróis da fé. No registro dos heróis da fé, Hebreus 11, vemos que eles foram assim chamados porque agiram em obediência à ordem de Deus, confiando em sua palavra. Por isso afirmamos que a fé não é um mero assentimento, não é um mero positivismo, não é otimismo, ainda que a fé ela seja positiva, otimista, mas não é só isso, né? A fé é uma convicção firme, gerada em nosso coração e que nos leva a atitudes condizentes com ela. Isso é importante a gente desenvolver. O professor tem que
desenvolver isso, estudar, desenvolver isso. A fé não é um mero positivismo, ainda que a fé seja positiva. A fé não é, uma perspectiva, né, otimista da vida. A fé não é simplesmente uma perspectiva otimista da vida, ainda que a fé seja otimista também, mas ela é, antes de tudo, uma convicção firme, né, no coração, de que a vontade de Deus prevalecerá independentemente do que aconteça. Não é fácil elaborar uma definição formal para a fé. Do grego pistis, a palavra aparece no Novo Testamento como confiança, mas também como fidelidade. Que é basicamente o que caracteriza a fé. A fé é a confiança irrestrita no caráter de Deus, é a confiança irrestrita na palavra de Deus e fidelidade à aliança que nós temos com Ele. Não existe fé sem fidelidade. Para defini-la, geralmente recorremos a Hebreus 11:1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Mas, na minha opinião, isso aqui não define fé, apenas conceitua fé, mas não define, não explica muita coisa numa questão mais concreta. Fé não é incerteza ou dúvida, não é um tiro no escuro, mas uma virtude espiritual que gera prontidão de espírito e nos leva a agir de acordo com a vontade de Deus. A fé é algo belo, que produz uma atitude que nos leva a caminhar em direção àquilo que Deus prometeu. A fé produz entendimento do que não podemos compreender pela razão e nos impulsiona a agir para além dos limites de nossa própria visão, né? Lembra que nós já dissemos em outro momento que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Se nós quisermos viver coisas extraordinárias, isso é pela fé. E nós temos sempre que buscar mais e mais a Deus para que nós possamos ter uma fé fortalecida. Todos os heróis da fé são identificados pelas atitudes que tomaram. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Noé preparou a arca mesmo em tempos difíceis. Abraão saiu sem saber para onde ir e ofereceu Isaac quando foi provado. E Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque entendeu que o que Deus tinha para ele era muito maior do que os tronos do Egito. Então nós temos aqui que quando Deus aceitou o sacrifício de Abel é porque ele tinha uma atitude correta. Quando Deus elogiou Noé é porque Deus falou: olha, construa a arca porque eu vou mandar chuva. Numa época que não tinha chuva, tinha que construir uma arca enorme. E ele simplesmente obedeceu. Abraão saiu sem saber para onde ia. E quando Deus pediu Isaac, ele ainda assim ofereceu, porque pensava Abraão que Deus poderia ainda restaurar o filho. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou ser chamado de príncipe do Egito, porque acreditava que Deus tinha algo superior. Esse e outros exemplos da Bíblia nos ensinam que sempre que pedimos alguma coisa ao Senhor Jesus, precisamos confiar nele e estarmos prontos para atitudes que desafiem a nossa lógica. Quando Deus fala conosco, quando nós pedimos algo a Deus, nós precisamos agir com fé. Crescendo na fé. A fé é dinâmica e progressiva. Jesus falou algumas vezes sobre fé referindo-se a tamanho, né? Pequena fé, grande fé. Esse sentido é reforçado ainda pela comparação que Jesus fez com o grão de mostarda, né? Se tiver fé como grão de mostarda, ou seja, mesmo pequenininha, né? Mandará um monte se transportar de um lado para o outro e assim acontecerá. Jesus falou assim diante do insucesso dos discípulos no episódio do pai que tinha um filho lunático, né? Jesus demonstrou isso, que deveria ter mais fé, né? Que a espiritualidade não é linear, não é homogênea entre todos. E aqui nós temos alguns relatos, né? A explicação do comentário sobre o que acontecia com esse jovem, né? Era um jovem
no caso bíblico, era em decorrência de um espírito mundano, né, mudo, que açoitava o jovem. Lucas narra que o espírito tomava o rapaz e só largava depois de machucá-lo. Marcos diz que o jovem era agitado com violência, se revolvia na terra e espumava, ou seja, o demônio lhe impunha um terrível sofrimento espiritual, psicoemocional e físico desde sua infância. E os discípulos não puderam expulsar o espírito maligno, e Jesus falou-lhes da necessidade de oração e do jejum para obter a fé que nos dá autoridade para expulsar demônios. Ou seja, Jesus está dizendo que eles precisavam ter uma vida de oração e jejum. Isso é fato, né, que todo crente deve ter. Mas Jesus também está nos dando aqui um princípio de que a vida espiritual ela não é homogênea. Existem pessoas que têm uma vida espiritual mais madura, que têm uma intimidade maior com Deus, e isso pode ser buscado. Isso vai nos conferir autoridade espiritual, poder, sabedoria, e isso precisa ser buscado. De igual modo, precisamos e podemos crescer na fé que produz uma confiança cada vez maior na pessoa de Jesus quando ao espectro salvífico, né? Que é interessante isso aqui, né? Quanto mais você crê em Jesus em relação à salvação, mais descansado você fica. Você não fica com neurose, com perturbações, porque você confia que Jesus é o Salvador. E em seu poder de providenciar em nosso cotidiano como supridor de todas as nossas necessidades, né? Confiando em Cristo, você sabe que o mal não vai lhe devorar. A fé que nos é repartida por Deus pode crescer muito à medida que o buscamos em oração, meditamos em sua palavra e nos exercitamos no caminho da confiança nele, né? A fé que nos é repartida por Deus pode crescer, ela pode crescer. Agindo por fé, essa virtude vai sendo aperfeiçoada em nós. Agindo por fé, nós creremos e seremos mais obedientes. Conclusão. Estudamos a respeito do segundo sinal da deidade de Jesus registrado por João. Vimos como é importante ouvir a palavra de Deus, pois ela é que produz fé em nossos corações, como Romanos 10:17 diz, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nos leva a ter atitudes, a fé nos leva a ter atitudes em busca de conquistas espirituais. Não somente sinais ou maravilhas, mas especialmente profundas dádivas do Espírito estão à disposição de todos nós, através da fé no Filho de Deus. Então, muito bem, estamos chegando ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.